Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Amém, amados. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, maravilhoso. Amado, eu confesso a vocês que hoje eu estou nervosa. Não sei, me bateu um tremor nas pernas, assim, sabe? Não sei o que é isso. Eu nunca tive essas coisas. Mas hoje eu estou sentindo. O negócio, eu estou palpitando aqui, ó. Estou ouvindo? Eu queria falar para vocês uma coisa assim tremenda que Deus me falou assim que eu cheguei aqui dentro da igreja. Que a religião, amados, imaculada, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Engraçado, queridos, que hoje era um dia de eu pregar, como eu estou pregando aqui agora. E hoje eu fui chamada para dar um socorro a uma mulher, uma viúva, que eu conheço ela desde quando eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, quando eu ainda namorava o meu esposo. Então, eu era noiva do meu esposo, me trouxe aqui, e ele me apresentou essa senhora, e ela já era viúva. Então, de 1995 para cá, eu tenho visitado São José do Rio Preto. E eu vim morar em São José do Rio Preto em 2008. E sempre essa viúva, ela me pede para eu fazer favores a ela. Ela me pede para eu levar ela ao médico. Ela não tem ninguém, ela só tem um filho. Tem os sobrinhos que moram em Barretos, moram em Campinas. E ela é muito só aqui nessa cidade. E hoje eu cheguei para ela e falei assim: hoje eu não posso, porque hoje eu vou pregar. Ela falou assim: mas eu estou com minha costela quebrada e não tem ninguém para me levar no médico. Eu falei: chame um táxi. Mas eu não posso, eu tenho um compromisso lá na igreja. Amado, Deus não me deu a palavra só porque eu falei para ela: eu não posso. E Deus me deu a palavra quando eu cheguei aqui, porque foi quando eu cheguei aqui, eu cheguei em casa, tomei um banho, e eu falei: meu Deus, eu vou pregar hoje. Eu fiquei com essa mulher o dia inteiro no hospital de base, desde 11h30 da manhã que eu estou lá. E ela quase fica internada, e eu orando: Deus, não deixe isso, não deixe isso, eu preciso pregar, eu não tenho nem palavra. Eu tenho uma palavra, mas eu sinto que não é essa palavra que o Senhor quer que eu pregue. E eu falei: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Me deu a palavra aqui quando eu entrei na igreja. E eu ali no escuro, ali, amados, copiando o que ele estava me dizendo. Ele falou assim: porque a principal religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Eu falei: mas por que ele está falando comigo, as viúvas e o órfão? Amado, veio ela na minha cabeça. Eu nunca associei essa mulher como uma mulher viúva. Eu nunca observei isso. Eu nunca percebi nesse estado civil dessa mulher. Ai, meu Deus, agora que eu estou entendendo, amado, me deu vontade de cair em prantos ali no chão. Porque é essa verdadeira religião que Ele quer de nós. E eu preocupada em pregar a palavra do Senhor, quando na verdade, amado, eu estava evangelizando ela desde lá do hospital. Isso que Deus quer, amados, de nós. Que nós cuidemos da viúva, do órfão, amado. E que a gente se livre da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Livrar-se da corrupção do mundo. Cuidar dos órfãos e da viúva. Amém? Agora vamos à palavra que Ele deu. Louvado seja Deus. Juízes 13. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, por me mostrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por me fazer compreender as tuas verdades, Pai. Por nos fazer compreender as tuas verdades. Tiago 1:27 fala, Pai,
que a verdadeira religião imaculada e pura é cuidar dos órfãos, da viúva e livrar-se da corrupção do mundo. Eu te glorifico, porque só agora eu entendo, Pai, as tuas mensagens. Eu estava achando, Senhor amado, que o Senhor havia me abandonado, mas o Senhor queria me dar uma lição nesta noite, e eu te glorifico, Senhor. Te glorifico por ter me exortado, por ter nos exortado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amada, essa palavra é sobre paternidade. A partir do versículo 1, eu vou ler todo esse capítulo, não todo, até a metade. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem coma coisa alguma, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ele, seu marido Manoá, com ela. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Só aí, amém? Amada, a gente vê aqui Manoá, um homem que nos ensina, querido, a preocupação de receber um filho que ainda não tinha chegado ao mundo. Já tinha anunciado a chegada deste menino, mas esse menino ainda não tinha chegado ao mundo. E Manoá intercedeu pela vida deste menino, mesmo este menino ainda não ter se materializado aqui na terra. Olha a intercessão de Manoá. Ah, Senhor meu, no versículo 8, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha o que ele faz lá no versículo 14, no versículo 12. Cumpram-se as tuas palavras, versículo 12. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Olha a preocupação de Manoá. Como vou criar esta criança? Como eu vou determinar o que essa criança vai fazer? Amado, será que nós, como pais, a gente também tem essa preocupação com os filhos que virão, com os netos que virão, com as crianças que estão vindo ao mundo? A gente tem essa preocupação de interceder por aquelas vidas que ainda estão vindo ao mundo, porque embora não sejamos pais,
mas nós somos intercessores de Deus. Nós somos profetas do Senhor. Ele nos escolheu, amados. Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Amado, Manoá estava preocupado com a sabedoria para educar, com a clareza para instruir essa criança, com a coerência para admoestar essa criança. Como vou admoestar um filho? Será que você vai exigir um rigor excessivo a ponto de matar o seu filho? Será que você vai aconselhar o seu filho sem sabedoria? Será que você não vai ter discernimento de como instruir essa criança? Será que você vai ter, amados, a ideia de como formar o caráter dessa criança de acordo com o caráter de Jesus? Será que a gente já tem essa preocupação, amados, com os nossos filhos, com os nossos netos que virão? Será que já passou isso pela nossa cabeça? O que será dessas crianças que estão vindo ao mundo? Mas Manoá nos ensina. Manoá nos ensina, amado, só por um propósito, só por um motivo. Porque ele seria nazireu de Deus. Sansão seria nazireu de Deus. Então ele queria saber como cuidar de um nazireu. Nazireu, amados, são pessoas separadas, são pessoas consagradas ao Senhor. Naquela época era assim. Você poderia ser nazireu desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe até o último dia da sua morte. E Sansão era uma pessoa assim. Ele foi nazireu, escolhido, separado do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu. Já Paulo não. Paulo foi nazireu durante um período da vida dele. Ele foi nazireu de Deus. E nós, queridos? Nós também, queridos, somos nazireus do Senhor. Nós somos separados, amados. Nós somos consagrados ao Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? Você é nazireu do Senhor. Vocês recebem isso? Eu quero ser nazireu do Senhor. Agora, só que naquela época, o nazireu, ele não podia rapar a cabeça, ele não podia beber vinho, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáver morto, cadáver de animal. Ele não podia rapar o cabelo, como eu já falei. E não podia comer, amado, nada impuro. Mas só que Sansão, ele foi quebrando os votos de nazireu. Ele só atentou para a aparência do cabelo. Mas ele já tinha quebrado um voto quando ele matou um leão, um filhote de leão. E depois de algum tempo ele voltou lá e ele viu um favo de abelhas. E ele comeu o mel e ainda deu para o seu pai e para a sua mãe. Ele não se atentou daquilo, ele só cuidou da aparência. Só isso. Aí eu pergunto, o que nós temos atentado a respeito do chamado de Deus para a nossa vida? A gente só está cuidando da nossa aparência física, como Sansão, ou a gente está cuidando da nossa aparência espiritual? Como é, queridos, que a gente está tratando a nossa área espiritual? Porque é uma área, amados, que aparentemente não dá para ninguém perceber que está caótica. Não dá. Quem passa aí, ó, ninguém diz que eu sou uma mulher evangélica, que o pastor é evangélico, que esse senhor aqui é. Ninguém percebe. Só se a gente passar com a Bíblia embaixo do braço.
Aí as pessoas vão atentar para a aparência, a Bíblia debaixo do braço. Então, Sansão, ele atentou para a aparência. Ele achou que aquele voto de não rapar a cabeça era o estopim da bomba. Se alguém rapasse a cabeça dele, ele perderia o voto de Nazireu. Mas o Espírito Santo de Deus já estava se afastando de Sansão. A partir do momento que ele tocou no cadáver e que ele comeu comida imunda, que foi o favo de mel, que ele tirou dali de dentro. Vocês estão ouvindo agora, amados, como a gente deve preocupar com a nossa vida espiritual e não com a nossa aparência. Primeiramente, espiritual. Porque Efésios 1, versículo 4, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, eu vou mostrar uma coisa que Deus me mostrou agora. Amém? Efésios 1, versículo 4. Efésios fica depois de Filipenses. Eu marco, depois eu desmarco, é uma coisa, viu? Efésios 1, versículo 4. Efésios já é o Novo Testamento. Olha só o que Deus fala, todos acharam? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, mas que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção. Olha aí, só pare até aí. Amado, ele nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele, ou seja, ele nos tirou de dentro dele, ele nos escolheu aqui, ó. Cadê a Mariana? Está aqui a Mariana. Mariana, está aqui, ó. Seu. Deixa eu ver outra aqui. Cadê a Adriana Ferrari? Está bem lá embaixo. Aqui. Ele foi elegendo a gente, querido, e foi colocando diante dele. Foi colocando diante dele, a palavra está falando aqui, ó. Diante dele, que fomos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele tirou daqui, foi colocando diante dele e fala: sede santo e irrepreensível diante de mim. E depois o que é que ele fez, olha? Nos predestinou para filhos adotivos. Nos deu, amado, pais biológicos são pais adotivos. Nós somos filhos adotivos dos nossos pais. Que tremendo isso, queridos. Você está entendendo, amados? Ele foi tirando você aqui de dentro, ó. Foi tirando. E já foi colocando aqui, foi tirando e foi tirando. Até hoje ele está assim, tirando. Porque não acaba. Vai acabar um dia que Jesus voltar. Aí não vai precisar mais ter gente na terra. Aqueles que não obedeceram vão passar pela grande tribulação. E irão morrer. Vão ter conhecimento da palavra. Mas o Espírito Santo de Deus já vai sair da terra. Porque ele já chegou, já tocou a trombeta. Quem tinha que subir, subiu. E quem vai ficar, amados, são muita gente que conhece isso aqui, ó. Mas não vai ter a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar na grande tribulação. Olha que tremendo isso. E como é que a gente vai viver? Vamos supor, para a glória e honra do Senhor, eu vou subir, todo mundo aqui vai. Vamos supor, amado, que eu fique. Vamos fazer uma suposição. O que é que eu vou fazer com isso aqui, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus para me revelar? O que é que eu faço? Não vou mais poder pregar. Eu só vou contar a verdade. Eu era para fazer isso e não fiz. Eu era para obedecer ao meu pai. Eu era para me converter ao meu pai, o coração ao meu pai. Meu pai era para ter convertido o coração a mim. Ficou eu e meu pai. Não houve conversão.
Olha o arraso. Olha o arraso que é. E aí, amados, todas as vezes que nasce uma criança, o meu desejo, querido, era que o pai da criança subisse aqui neste púlpito e falasse assim: pastor, diante de toda a igreja, pastor, nós esperamos essa criança durante 9 meses. Eu sei que ela foi eleita em Deus e veio para mim. Eu queria agora me posicionar como responsáveis desta criança, eu e minha esposa. Porque Deus, Ele é o nosso Jeová Jirê. Eu quero saber dEle, como Ele pode me orientar a criar esta criança. Como faço? Como faço, pastor? Ore por mim, para que Ele derrame uma Shekinah sobre a minha vida, para que eu me converta, e verdadeiramente eu venha dar uma educação a esse menino, de acordo com os padrões de Deus, não com os padrões do mundo. Pastor, eu estou aqui para isso. Já escolhemos até o nome, embora ele escolheu o nome de Emanuel para não sei quem, disse que fulano ia se chamar fulano, ciclano, não é que ele não dá nome para as pessoas, Jacó ele deu para Israel, né? Sara ele falou que era Sarai, ela falou que era Sara, ele às vezes ele dá nomes, mesmo quando a gente está grande, como ele fez com Paulo, Saulo era Paulo, ele não deu nome, simplesmente, minha esposa engravidou. E eu sei, pastor, que eu só contribuí com o meu espermatozoide para essa criança se materializar. E minha esposa contribuiu com o óvulo. Mais nada, o resto foi ele tudo que fez. Sabe por que foi ele tudo que fez? Abra sua Bíblia em Salmo 139, versículo 12. Em nome de Jesus. Versículo 13. Salmos 139, versículo 13. Quem está entendendo essa verdade do Senhor? Amém, Jesus. Olha, amado, Salmos 139, a partir do versículo 13. Olha o que o Senhor fala. Olha o que o salmista fala, o salmista Davi fala para Deus. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E entretecido, olha de novo, entretecido, essa palavra me consome. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amado, hoje eu vim saber, depois de professora de língua portuguesa, o que isso significa entretecer. Amado, entretecer significa, ó, entrelaçava-me, tecia-me, construía-me com os teus laços, armava-me. Amado, você aqui é puro tecido e fibra. Ele ia cozendo esse tecido e essa fibra dentro do útero da sua mãe. Você sabia disso? Olha o que Davi fala. Possuíste o meu interior. Possuíste a minha casa, onde eu habitava, o útero da minha mãe. Possuíste o meu interior, o teu espírito estava ali, me tecendo, me armando, me construindo célula por célula, osso por osso, fibra por fibra, tecido por tecido. Amado, eu perguntei para Deus, por que o Senhor fez Adão de fora para dentro e fez nós de dentro para fora? Porque aqui nós somos feitos, amados, segundo Davi, de dentro para fora. É ou não é verdade? Mas porque Adão o Senhor fez de fora para dentro? O Senhor
soprou teu espírito. Por que o Senhor fez isso, Adão? Diferente de nós. Ele fez, não. Ele já existia desde a fundação do mundo. Eu não te falei isso? Ele já existia dentro de mim. Falei, mas Deus, por que ele é uma criança? Porque ele nunca foi uma criança que diga. Porque ele nunca teve pai. Porque eu fiz isso para mostrar que o problema da paternidade está quando a gente tem a nossa infância comprometida com o abuso sexual, com os maus tratos. Por causa do pai, por causa da mãe que relaxou. Vocês estão entendendo, amados? Porque Adão era um homem que nunca teve infância. Porque muitas vezes vocês aqui, às vezes a gente olha para trás, eu não tive infância. Eu fui abusada sexualmente. Eu não tive infância, eu via demônio por tudo quanto era lado dentro da minha casa. Eu estou falando de mim, meu testemunho. Amado, de 0 a 7 anos eu não tive infância. Eu fui um Adão da vida. Do 0 aos 29 anos de idade eu não tive pai. Eu fui também um Adão da vida. E aqui tem muitos Adões da vida. Mas Deus, Ele quer consertar a tua história, amado. Ele quer te colocar no mais puro lugar. Vocês estão entendendo, queridos? E muitas vezes, queridos, a gente se pergunta por que ele fez isso com Adão. Tanta gente, às vezes eu ouço comentários de teólogos anticristãos que fala que Deus não é Deus, Ele não tem amor. Como é que Ele cria uma pessoa sem pai? Como é que Ele cria uma pessoa sem infância? E hoje Ele me respondeu. Porque a falta de paternidade e a ausência de infância na vida de uma pessoa marca ela para o resto da vida. Marca, querido. Marca. Marca, querido, quando o seu pai é ausente. Aí eu falei, Deus, e Eva? Também. Ela saiu de dentro de Adão. Não teve infância. Não teve pai, não teve mãe. É um outro problema, amada, que está dentro das nossas casas. Porque ela não se submeteu à palavra do Senhor. Se ela não se submeteu à palavra do Senhor, ela não se submeteu a Adão. Aí eu pergunto, Deus, onde foi que Adão estava? Porque ela ficava o tempo inteiro ali conversando com aquela cobra. Porque eu acredito, queridos, a Bíblia não fala, que não foi a primeira vez que a cobra compareceu ao jardim do Éden. A palavra de Deus fala que Adão era para cuidar do jardim. Se ele era para cuidar do jardim, porque ele deixou uma cobra entrar no jardim? Porque ele não teve infância. Porque ele não teve pai biológico. Muitas vezes, queridos, a nossa trajetória de vida, mesmo com pais presentes, traz um legado de maldição para a nossa vida. Porque o nosso pai, mesmo presente, ele é ausente. Adão era um marido presente e ausente. Eva era uma mulher casada, embora viúva de marido vivo. Porque se ele estivesse ali, querido, junto dela o tempo todo, cuidando dela, do jardim junto com ela, a limária não teria entrado, a limária do campo, que é a serpente. Amados, a palavra de Deus fala, Paulo diz, que todas as coisas aconteceram para nos servir de exemplo hoje. Quando ele fala todas as coisas, ele não fala só daquilo que aconteceu no deserto, a murmuração, o povo ter passado 40 anos do deserto. Ele fala todas as coisas aconteceram para que sirva de exemplo hoje para todos nós. E isso inclui Adão e Eva. Amados, é muito tremendo isso. A falta de paternidade, a falta de infância, amados, nos deixa feridas na alma, indeléveis, marcadas para o resto da nossa vida.
Mas como você toma posse da palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, e você sabe que você foi eleito nele, você foi tirado de dentro dele, não tem mais por que você viver se questionando, se maldizendo, se oprimindo. Não tem mais porquê, queridos. Todas as coisas se passaram. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele nos deu como filhos de adoção, amado, para a adoção em Cristo Jesus. Porque só Jesus que fez essa reconciliação com o homem. Só ele conseguiu fazer. O primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão não falhou, assim diz Paulo. E ele é o segundo Adão, que não falha, queridos. É muito tremendo isso, sinceramente. Hoje, o Senhor ministrou na minha vida com essa palavra. E a gente, querido, a gente fica o tempo inteiro querendo que massageie o nosso ego, querendo que nos dê uma palavra de conforto, querendo isso, querendo aquilo, mas na verdade, amado, o conforto a gente vai achar aqui, ó, quando a gente vê que a paternidade é uma via de mão dupla. Por que eu estou falando isso? Porque você, sabendo que seu pai não te deu a atenção merecida, você deveria se colocar no lugar dele. Porque ele não podia dar uma coisa que ele não recebeu, queridos. Como é que você culpa? Como é que você olha para seu pai e atribui a ele as suas mazelas? Você pode muito bem compreender que ele não pode te dar aquilo que ele não recebeu. Mas você pode hoje ter convicção que você é filha de Deus ou filho de Deus. E pode olhar para Deus e dizer assim: Senhor, hoje, Pai, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a mim por ter pensado assim. Hoje eu perdoo, hoje eu tenho uma nova consciência, uma mente transformada. Porque, amado, eu queria também que você abrisse 2 Samuel 12, vou mostrar uma coisa para vocês. Hoje é dia da gente ler a Bíblia, viu? E aí tá, amados, essa coisa de nós sermos primeiro espírito. Nós somos um espírito, que somos uma alma e que habitamos num corpo. Porque, na verdade, nós existíamos aqui nele, não em matéria, mas em espírito, porque ele é espírito. Ele nos tirou daqui, ó, de dentro dele, espírito. Então, nós somos um espírito, que somos uma alma e habitamos num corpo. Eu falei 2 Samuel, né? Nem abri. Normal. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Olha só o que acontece a partir do versículo 7. Olha só. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele tomaste com a espada dos filhos de Amon. Amado, o que é que Deus está falando para a gente? Por que você está fazendo a mesma coisa que o seu pai fez com você, com o seu filho? Eu te ungi. Eu te ungi. Eu te tirei de trás das malhadas. Eu te dei vida em abundância. Eu morri na cruz por você. Eu te dei este legado aqui, ó, da minha palavra, para você se basear como bússola para a sua vida. E por que você está fazendo o mesmo que o seu pai fez com você, com o seu filho? Por quê? Deus questiona isso conosco, queridos. Por quê? Te dei tudo.
Por que você fez isso? Deus hoje está questionando aqui muita gente. Olha, eu não tenho nem filho, viu? Não tenho filho, não. Mas eu tenho responsabilidade de orar pelos filhos dos outros. Eu tenho essa incumbência. Sabia? Quando Samuel, amado, ficou velho, ele era profeta de Israel. Aí ele falou, eu vou me ausentar, vou me afastar, vou deixar os meus 2 filhos aí tomando conta, que eu não aguento mais. Aí o povo, Samuel, seus filhos não andam no caminho do Senhor como você. Você não pode fazer isso com a gente. Você tem que nos eleger um rei. Samuel, vem cá. Você vai eleger rei, mas você vai orar por nós? Você vai continuar orando por nós? Ele falou, quem sou eu para parar de interceder por vocês? Vocês estão entendendo, querido? O nosso compromisso é orar um pelos outros. Que eu não tenho filho, mas eu tenho obrigação. O Senhor chegou para mim um dia e falou assim, terás a mesma herança de Sara. Eu ouvi essa voz no meu quarto, estridente. Terás a mesma herança de Sara. E eu falei, como que eu não tenho útero? Eu não vou poder ter Isaac. Eu vou botar o nome do meu filho de Isaac, então vai ser pelas trompas. Porque eu não tenho útero, mas tem umas trompas lá, as coisas, né? Aí eu falei, vai ver que Deus é o Deus do impossível. A minha irmã falou assim, deixa de ser babaca, menina. Deus está falando que vai te dar filhos espirituais. São esses filhos espirituais, amado, que eu tenho um compromisso de orar, de interceder. Não são os filhos biológicos que Deus não me deu. E eu já sou egoísta, já fui pensando logo, Deus vai me dar filhos. Como ele deu para Sara com quase 100 anos. Então vai dar para mim também. Não, são filhos espirituais. São filhos livres, porque Isaac, a descendência de Isaac, segundo Gálatas, são filhos livres. Entendeu, amados? Que Deus quer falar nesta noite. Com você, com essa igreja, que a verdadeira religião é se livrar da corrupção do mundo. E qual é a corrupção do mundo? Além de tratar dos órfãos e das viúvas. É não fazer o que os pais lá fora estão fazendo com os filhos. E os cristãos dentro da igreja estão dando o mesmo tratamento. Não conversam com os filhos, não dão amor, não converte o coração, passa a mão na cabeça, não pede discernimento a Deus de como criar essas crianças. Mas vai criando da força do braço, não pede sabedoria, mas vai criando por conta própria, empurrando com a barriga, querendo fazer a vontade do filho, quero corrigir o erro que eu fiz, e não sabe como corrigir. Pede orientação a Deus, porque quando a gente faz as coisas, amado, pela nossa própria cabeça, nós estamos agindo segundo o curso do mundo. E essa não é a verdadeira religião. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Louvado seja Deus. Eu queria orar pela sua vida. Já são 9h35. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada por tudo, Senhor. Pai, eu não sou nada, mas o Teu Espírito Santo pode fazer muitas coisas aqui dentro. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra diz que a Tua palavra ela não volta vazia. Antes ela lhe apraz e retorna, pelo qual o Senhor a enviou. E eu creio, Senhor, que quando o Senhor envia a sua palavra, Pai, é para quebrar todo laço de iniquidade, é para dividir alma e espírito, ossos, medulas, em nome de Jesus, juntas e medulas para a glória e honra do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra é espada de 2 gumes, Senhor. Penetra agora, Pai amado, em cada ser aqui. Divide, Senhor, transforme, cure, em nome de Jesus. Pai, faça uma metanoia na vida do Teu povo, do menor ao maior que entrou aqui. Aqueles, Pai, que estão em cima do muro também, opera maravilhas. E aqueles que estão, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Trata, Pai, com zelo, com mimo, com carinho, cada vida que aqui adentrou. Pai amado, faz, Pai amado, com que cada um, Senhor, faça a Tua santa vontade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.